no coração, vamos falar com o Senhor agora. Oh, meu Deus! Cada dia que o Senhor nos dá é uma alegria, é uma oportunidade, e que privilégio poder usar cada dia, cada oportunidade que o Senhor nos concede para fazer isso aqui, engrandecer o Teu nome. Não existe uma maneira melhor de viver. O mal veio para matar, roubar e destruir. Mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. Vida plena. Para que cada um desfrute da sua vida. Uma vida de paz, uma vida cuidada, uma vida que tem resultados, uma vida que tem avanços. Porque quando uma pessoa passa a andar com o Senhor, se ela realmente está andando com o Senhor, está seguindo o Senhor, está sendo controlada e dirigida pelo Senhor, a vida dela tem resultados, a vida dela tem progresso. A vida que não tem progresso é aquela que não tem seguido seus passos. Porque quando seguimos realmente seus passos, nós temos progresso. Não existe a menor possibilidade de uma pessoa passar a andar com o Senhor e não ter progresso. Aliás, a marca de se andar com o Senhor é o progresso. Nós estamos falando de facilidades, estamos falando de progresso. Nós temos progresso e o progresso nos mantém vivos. Nós ficamos bem melhores. Tua palavra diz que quem fica pior, o segundo estado é pior que o primeiro, é aquele que te deixa. Mas nós vamos ver em Atos que nem sempre uma pessoa te deixa fisicamente, mas ela te deixa no coração. E quando deixamos o Senhor no coração, não importa onde está o nosso corpo, importa onde está o nosso coração. Porque onde a nossa mente estiver, é onde nós vamos estar de verdade. Onde o nosso coração estiver. Aquilo que toma o nosso coração é que é o nosso Deus de verdade. Muito obrigada, Senhor, pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade maravilhosa. Obrigada. Perdoa as nossas falhas, pecados, erros, o que nós falamos, pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Não queremos te entristecer, não podemos, porque não podemos viver sem o Senhor. Nos cubra com Teu sangue, cubra nossa mente, nossos olhos, nossos ouvidos, boca, coração, corpo, alma e espírito. Passa do Teu sangue na nossa vida, nos nossos lares familiares, passa do Teu sangue aqui, passa do Teu sangue nos templos. Visita os nossos templos, nossos líderes, nosso povo em todo lugar, lares e famílias, e que a Tua palavra possa entrar, tocar profundamente. Possamos ter uma noite de transformação. Nós precisamos da Tua presença aqui. Nos cubra com Teu sangue. Eu quebro laços e armadilhas contra nós, todas as forças do inferno contra nós. Eu quebro laços e armadilhas, obras armadas contra nós, eu destruo em nome de Jesus. Repreendo a inveja, o olho gordo, as palavras contrárias, malditas, todas as forças do inferno, nós desautorizamos em nome de Jesus, nós quebramos em nome de Jesus, nós amarramos e lançamos no abismo em nome de Jesus. Eu quebro laços agora. Senhor, derruba o inimigo, cega o inimigo, envergonha o inimigo, enfraqueça o inimigo, derrota as forças do mal, trava todas as forças do mal e nos cubra com Teu sangue. Cubra-nos com Teu sangue, nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará.
Toda língua que se levantar, em juízo tu a condenarás. Nenhuma ferramenta preparada contra nós, nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. O teu sangue tem poder sobre nós, sobre essa reunião, sobre esse trabalho, sobre essa oportunidade, sobre as nossas vidas, mentes e corações. Obrigada por tudo. Eu peço graça, unção e poder, direção. Nós precisamos do Senhor aqui. Nós te amamos. O Senhor é muito bom, Senhor. Tua palavra diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurados os que temem ao Senhor. Eu te amo. E sou grata de todo o meu coração por todo o bem que o Senhor tem nos feito. Muito obrigada. Estar aqui é uma honra. E eu oro pedindo que a tua palavra tome a nossa vida, porque a começar por mim, quando eu sair daqui, eu quero estar melhor. Quando cada pessoa sair daqui, eu quero que esteja vendo as coisas de uma forma bem mais ampla, revelada, profunda. Nós queremos crescer. A tua palavra deixa claro, nós precisamos e temos oportunidade de crescer todo dia. Então eu quero sair daqui num outro nível. Te amamos, Senhor. Muito obrigada por tudo, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito é esse. Claro que é. Diga aí, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Diga, eu creio nisso. Amém. Graças a Deus. Sentem-se, por gentileza. Muito bom. Muito bom. Vamos lá. A Bíblia diz assim, segundo a João: tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho, antes sejam recompensados plenamente. Tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes, a fim de receber a recompensa completa. João estava, por volta devia ter perto dos 90 anos, quando ele disse isso. Ainda nessa tradução diz assim, acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Ele estava preocupado com isso, porque nós podemos perder aquilo que nós nos esforçamos tanto para conquistar. Tomem cuidado para não perder aquilo pelo qual trabalhou tanto. Para depois de ter se esforçado, lutado tanto, para chegar a um determinado ponto, lugar, conquistar algo. Ele estava deixando claro, você pode perder aquilo que lutou para conquistar. Bom, eu que lido com pessoas há anos, tenho visto isso lamentavelmente acontecer. A pessoa luta para obter algo, clama, ora, jejua. E aí, ela perde. Ela entrega. Jesus falou que é necessário perseverar. Ele disse, aquele que perseverar até o fim vencerá. A gente aprende que o cristianismo não é uma corrida de velocidade, mas é uma corrida de resistência. E ainda em Eclesiastes nós vemos que não somos mais rápidos que chegam lá, mas exatamente aquele que tem mais resistência, os resilientes, aqueles que resistem.
as pancadas da vida, os obstáculos, as batalhas, porque os problemas chegam. E nós temos falado bastante sobre isso, que é neste momento que sai quem realmente nós somos em Deus. É quando nós sofremos uma decepção, quando nos frustramos, quando não gostamos de algo que aconteceu, quando momentaneamente perdemos um lugar, uma posição. Ali sai o quanto nós amamos a Deus, o quanto nós realmente cremos, o que realmente está dentro de nós, o que nos fazia estar ali. É Cristo? É a minha fé no Senhor? Quantas vezes eu falo que não é como nós começamos, mas como nós terminamos, que importa. Tanto que a Bíblia diz que o final é melhor do que o início. Porque às vezes a pessoa, até ela começa... Tem gente que começou muito mal, mas tem gente que até começou bem, vamos falar então, começou mal na vida, mas terminou muito bem, porque começou a fazer escolhas completamente diferentes. Teve um início péssimo, mas um fim maravilhoso. Tem pessoas que começam muito bem na fé, cheios de vida, uau! Igual Israel, quando viu o maná pela primeira vez, e ficaram encantados com aquilo. Mas deu um tempo, acostumaram, e é muito fácil se acostumar. Você se acostumar com a bênção, se acostumar com a paz, se acostumar com o novo tempo, e esquecer de onde você foi tirado, das ervas amargas. Né? É fácil. E aí você vai encontrar Israel chamando o maná que um dia trouxe tanta alegria em comida miserável. E ali você, inclusive, vê que foi por isso que aquelas serpentes, que elas estavam lá no deserto, mas elas não podiam entrar no acampamento. A partir dali, elas puderam entrar. Até então, ninguém nunca tinha sido picado por um inseto sequer. Uma aranha, um escorpião, cobras, e elas estavam lá, todos esses bichos estavam lá, mas não podiam, eles não tinham permissão para entrar. Mas a partir dali elas tiveram. E gente foi morrendo. Por quê? Porque aquilo foi um desrespeito, né? Eles reclamaram do milagre, eles reclamaram da bênção, daquele cuidado de Deus. E a gente vê essas coisas, lamentavelmente, acontecendo. Isso é tão triste que nós vamos ver Israel sentindo saudade do tempo da escravidão, dizendo que lá tinha coisas que eles podiam viver sem, reclamando do momento que eles estavam vivendo. Você vê como o ser humano pode desconsiderar tudo que Deus fez e agora esquecer tudo que ele já tinha vivido e que ele gemia, né? Porque Israel gemeu, orou anos e anos pela libertação. E aí você vê insanamente reclamando e perdendo tudo. Porque aquele grupo que clamou por libertação, sofreu a libertação, viveu milagres que nenhum outro viveu. Perdeu tudo, porque morreu no deserto de forma
lamentável, fracassada. Então, a mente, o que você deixa entrar é uma coisa muito séria. Nós vamos ver uma passagem que Joabe foi lutar contra Amon, os amonitas, que eram os descendentes de Ló, da relação incestuosa com a sua filha mais nova. E imagina onde esse povo, ou o berço desse povo, ou a raiz desse povo. E esse povo era inimigo do povo de Deus. Adoradores, principalmente de Moloque. Moloque, um deus terrível, o deus da morte, o deus que exigia o sacrifício infantil e sacrifício de crianças, e que continua reinando aí através dos abortos, os adoradores de Moloque. E Joabe, vamos lembrar dessa passagem, naquele tempo, naquela primavera, Davi não foi à guerra. E Joabe venceu essa guerra e despojou os amonitas. E ele trouxe a coroa do rei de Amon, que era uma coroa de ouro, cravejada, toda cravejada com pedras preciosas. E Davi botou a coroa do rei amonita na cabeça dele. E você vai ver um comportamento do Davi totalmente diferente. Não era o mesmo Davi. As coisas que ele começou a fazer não têm nenhuma ligação com um servo do Deus vivo, um rei de Israel, que era totalmente dirigido pela Torá, pela Bíblia, não faria aquilo. O rei de Amon faria. Ele botou aquela coroa na cabeça, talvez numa distração, e é claro, numa distração. Sabe aquelas coisas que as pessoas fazem e não pensam no que elas estão fazendo? Mas ali, cabeça é governo, coroa é governo. Quando ele botou na cabeça dele, ele começou a pensar como um rei pagão, amonita. O que ele fez após fazer isso? Ele um dia está ali olhando, foi caminhar pelo pátio, o terraço do palácio, ele viu Betseba tomando banho, buscou informação, sabia de quem ela era filha, casada, viu que ela estava se banhando, e ela estava na purificação pós-período menstrual que a lei mandava, e significa que ela estava no período fértil. Ele tinha todas as informações de Betseba. Todas. Quem ela era nos detalhes, inclusive, que ela tinha acabado de passar pelo ritual da purificação. Ele ignorou tudo, igual um rei amonita ignora. Ignorou tudo. Porque um rei amonita ignorava, eu pego o que eu quero, sem temor, sem regra, sem moral, sem valores. Não respeita valores, moral. Não existe certo e errado, existe o que eu quero.
Ele foi lá e pegou aquela mulher, não bastando aquela mulher engravidou, porque ele sabia, e aí ele fez algo pior. Ele foi só piorando, porque um pecado tentando, aquele pecado levou ele para esconder o pecado, cometer um outro pecado. Então, do adultério levou ao assassinato. Então, ele pegou o marido dela, colocou na frente, mandou botar na frente de uma batalha que ele não tinha condições nenhuma para ele ser morto. Tudo lutando para esconder o pecado dele. Quando Natã vai falar com ele, o profeta, não falou de adultério, nem de assassinato, nada. Falou de autoridade. Falou de um homem que era mais forte do que o outro e abusou do outro, pegando a sua única cordeirinha e usando para alimentar seus convidados que tinham chegado em casa. Por quê? Porque aquilo ia mexer com Davi. E era exatamente o que ele tinha feito. Ele usou a sua autoridade, o poder que ele tinha, para o mal. Sabe quando você recebe algo de Deus e você começa a usar aquilo para subjugar, para humilhar, para pesar, para diminuir, porque agora você olha o seu lado, mas ele só pôde fazer aquilo porque ele tinha autoridade. Porque foi dado a ele aquela posição. Então, quando é dado a você algo, como é que você usa? Como é que você usa suas bênçãos, a honra, uma posição de liderança, de autoridade? Como? De forma justa, temente, responsável, ou em seu benefício? Não importa o que eu tenho que fazer, eu tenho poder, e eu preciso esconder, ou eu preciso me beneficiar. Então, Natã não falou, em nenhum momento, nem de adultério, nem de assassinato, nada, nada. Ele falou de autoridade. De alguém mais forte, que usou a sua força para arrancar algo do mais fraco. Que usou de forma injusta em seu próprio benefício. Logo depois você vê Davi fazendo aquele censo que levou 70.000 à morte, e ele foi para a eira de Araúna oferecer o sacrifício. Porque ali ele quis mostrar a sua força, sendo que ele nunca precisou disso. Porque ele nunca venceu guerras com base na força dele, na capacidade dele, mas porque o Senhor dava vitórias a Davi. O Senhor dava vitórias a Davi. Então, o Senhor dava vitórias a Davi. Então, Davi nunca precisou. E aquele censo desagradou o Senhor terrivelmente. E você vê atitudes que um rei moabita, moabita também, amonita, que eles eram irmãos, filhos de irmãs, né? Da mesma relação incestuosa. Amon, Moabe, filho de Ló com a filha mais velha. Amon, Benjamim, né? Amon, os amonitas, da filha mais nova, da relação incestuosa com Ló, com seu pai, da filha mais nova com o pai. Então, eram todos inimigos do povo de Deus. E olha como
esse povo foi gerado. E quando ele colocou a coroa do rei de Amon, ele começou a ter atitudes que um rei pagão, um rei amonita teria. Não um rei de Israel. Não um homem segundo o coração de Deus. Então, a coroa que eu coloco na minha cabeça, a quem eu dou honra, e tudo que você teme, você adora, porque aquilo passa a ocupar o seu coração e o lugar de Deus, você adora aquilo que você teme. O que a gente tem colocado na nossa cabeça? O que nós temos deixado entrar? Corona vem de coroa, porque tem a forma de uma coroa. Tem gente que está com essa coroa na cabeça. Teme, pensa dia e noite, tem tomado decisões com base em tudo que ouve. É a coroa. E nesse período, tem saído aí a quem realmente adoramos, realmente servimos, realmente tememos, realmente honramos, seguimos, nos submetemos. Tem saído. A voz que tem poder sobre nós. Muito claro tem ficado no que cremos de verdade. Se no Senhor, o Todo-Poderoso, se a nossa fé está nele, ou se a nossa fé está em tudo que está acontecendo. E é por isso que você vê uns tendo um resultado, outros outro resultado. Uns vão sair dessa crise com um resultado, outros vão sair com outro resultado. Por quê? Porque é fé. A fé que determina. Crie, por isso declarei. Esse é o espírito da fé. O Senhor, tanto que a fé não ignora o problema. Tanto que o Senhor levou o profeta no vale de ossos secos e mandou ele olhar para o problema. Levou e mandou ele olhar de cá, de lá, e depois disse para ele, pode reviver? Ele falou, tu sabe, então profetiza. Então profetiza. Fala com os ossos secos. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E o profeta foi lá e profetizou, falou com coisa morta, falou com osso seco. Falou com coisa morta, falou com osso seco, e aqueles ossos secos reviveram. E ele perseverou, ele não profetizou só uma vez, profetizou mais uma vez, porque ele profetizou, mas não estava vivo, faltava espírito, profetizou o espírito. E aquilo foi um espetáculo. Então a fé não ignora. Como eu gosto de falar, que Abraão tinha total consciência do seu estado, da sua velhice, da condição do seu corpo, mas ele continuou crendo. Ele não negou que o corpo dele estava amortecido, mas ele cria na palavra do Senhor. Deus em nenhum momento mandou o profeta fechar os olhos, não. Mas espera aí, eu já te mostrei, está vendo? Você não vai ignorar, tem um vale de ossos secos. Mas e agora? O que a gente vai fazer com esse osso, com esse vale? Como é que a gente vai proceder aqui? Ah, tu sabe, Senhor. Pode reviver? O Senhor aqui. O Senhor disser, estou dentro.
Então profetiza. Fala com esse vale. Fala com esses ossos secos. E a Bíblia diz que ele profetizou. Então ele viu os ossos, ele sabia que tinha ossos secos, mas ele creu no quê? Na palavra. Na palavra. A mesma coisa, Abraão. Ele viu que ele estava velho, que ele era um senhor de 100 anos, que o seu corpo estava amortecido, mas ele continuou crendo na palavra, na promessa. É tão claro isso. E nós vamos ver a fé totalmente depositada na palavra. A fé é depositada na palavra. Não no que está vendo, ouvindo, sabendo. Não, é a palavra. Eu sei o que está escrito, eu sei em quem tenho crido. Então, quando você põe a coroa errada, o que você coloca na sua cabeça vai levar você a ter um comportamento, a pensar de um jeito e a ter um comportamento que não está alinhado à palavra de Deus. Davi, quando colocou a coroa do rei de Amon, ele começou a ter. Aliás, ele teve atitudes que, assim, contrastam atitudes totalmente diferentes daquelas que ele costumava ter. E jamais um rei guiado pela palavra, um rei de Israel, faria aquilo, mas um rei amonita faria aquilo. Aquilo trouxe uma influência, ele foi influenciado. Você vê que houve uma possessão que tomou a mente dele e o levou a ter atitudes que devastaram. Atitudes, decisões que ele tomou, que por anos ele ainda estava vivendo as consequências delas. E você vê que tudo começou quando ele botou a coroa do rei amonita. Às vezes as pessoas, elas acham que elas têm controle. Talvez Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que tinha vida com Deus, o rei, um rei tão forte, tão poderoso, tão isso e aquilo, achou que aquilo uma brincadeira, uma coisa boboca, achou bonita a coroa, achou que tinha controle. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo algumas coisas, elas acham que elas têm controle. Você não tem controle do que você deixa entrar. Você não tem controle. Eva achou que tinha controle, ela não tinha controle. E eu posso ver várias situações nas Escrituras de pessoas que tinham controle, achavam que tinham controle, mas não tinham. Você não brinca com o mundo espiritual. E uma influência maligna pode alterar o seu destino, pode alterar a sua vida. E alterou muita coisa na vida do Davi. Ele se humilhou, tinha um coração quebrantado, errou mais uma vez, você não vai ver ele cometer isso de novo, só que as consequências ficaram. E foram consequências pesadas, porque as escolhas foram escolhas absurdas, inacreditáveis até. Jamais alguém, olhando para Davi, aquele homem que tinha tanta vida com Deus, ia acreditar que ele ia fazer aquilo. Mas tudo começou quando ele colocou a
a coroa do rei de Amon, o adorador de Moloque, que exigia sacrifícios de crianças. Quantos filhos que ele perdeu? Muitos. Os amonitas eram imorais. Olha a atitude imoral. Eram sanguinários. Matavam sem nenhum critério. Olha lá. De repente, Davi começa a fazer coisas que um rei amonita faria. Aliás, fazia com tranquilidade, não tinha consciência nenhuma, temor nenhum. Mas não um rei de Israel, guiado pela palavra. A Bíblia diz que a fé é um escudo, que é uma proteção para nós. A fé é um escudo. Por isso que eu tenho que levar muito a sério tudo que eu ouço, tudo que eu aprendo, tudo que eu recebo, que o Espírito Santo me dá. Um outro Deus, que é Mamon. Você vê que os adoradores de Mamon, a consciência tem preço, uma sentença tem preço, vidas. Os cínicos, e por que não tratar de amorais, falam isso. Todo mundo tem um preço. Consciência tem preço. Pagou bem, não tem consciência pesada. Só pagar bem, aí não tem consciência pesada. Uma sentença, pagou bem, pode ser julgada a favor. É o que nós temos visto. Pague bem, e você se torna limpo. Pague bem, e você sai limpinho. Pague bem, e você sai livre. São os adoradores de Mamon. Só que, por outro lado, você vê que os adoradores de Mamon estão gemendo. Quantos que estão gemendo? Porque os que confiavam em Mamon estão no chão. Você vê o mercado financeiro derretendo. Os que estavam totalmente dependentes de Mamon, igual aquele homem que disse, vou construir mais celeiros e vou me preocupar somente com essas coisas daqui, e vou sentar, e vou descansar, e vou viver a minha vida como se não tivesse amanhã, né? E o Senhor falou, louco, hoje vão pedir a sua alma. Onde você vai passar a sua eternidade? Você só está preocupado com isso aqui? Os adoradores de Mamon estão se suicidando. Donos de farmácias, gerentes, farmacêuticos, gente que nós conhecemos, têm nos contado que nunca as pessoas consumiram tanto medicamento controlado, faixa preta. Nunca venderam tanto. Tanto medicamento controlado. Hoje, em um dos viadutos de São José do Rio Preto, eu acordo, depois que abri o meu celular mais tarde, estava lá, meu irmão me mandou o que tinha acontecido ali, aquela imagem horrível daquele homem que se enforcou e estava lá como se fosse um boneco. Inicialmente, eu estava sem óculos, olhei, não
entendi o que era aquela imagem que ele tinha mandado. Aí, de repente, que eu olhei melhor assim, era aquele corpo balançando, estava vestidinho, que se jogou. Uma cena tão pesada, tão horrorosa, tão assim angustiante, só de você, a hora que eu me dei conta daquilo, eu falei, oh Senhor, tem misericórdia das pessoas, meu Pai, que elas não cheguem nesse ponto. Eu não sei como muitas estão agora, mas visita e não deixa chegar num ponto desse. Porque quantas que chegam nesse momento de desespero? E talvez, não sei, qual é a história dele? Fechou seu negócio? As duplicatas estão se acumulando? Está desesperado? E só confiou em Mamon? E Mamon agora decepcionou? Você está entendendo isso? Porque Mamon não está podendo fazer nada por ninguém? Ou a pessoa recorre a Deus, ou Mamon? O que Mamon está podendo fazer pelo mundo? As pessoas estão empobrecendo, as empresas estão fechando, o dinheiro desaparecendo. Então, você vai vendo. O que você teme é o que você adora. A quem você reverencia. Onde você coloca a sua confiança. Então, eu estou falando, e vamos lembrar o que João falou. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho antes sejam recompensados plenamente. Acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Davi se recuperou, mas sofreu tantas perdas. Nós vamos ver pessoas que trabalharam tanto e não tiveram um bom final. Lutaram tanto por tantas coisas, mas não tiveram um bom fim. Não terminaram bem. Infelizmente, eu tenho visto gente que foi tão longe, mas por fim começou a ser vencida por alguma coisa que deixou entrar na cabeça. Esse próprio momento agora. Não tem mais o mesmo espírito. Não vê as coisas de Deus da mesma maneira. Não depende de Deus. Não tem buscado a Deus. Mas tem buscado tantas coisas e colocado a confiança em tantas outras coisas. Quantos que foram tão longe? Trabalharam tanto por algo. Quantas vezes eu vi gente trabalhar tanto, lutar tanto, buscar tanto por uma família e depois perder. Eu estava lendo que nunca se divorciou tanto quanto agora. Divórcios e divórcios, suicídios, remédios controlados, falências. Agora, o Senhor falou, está escrito e você vê, Ele abalando de tempos em tempos para remover o que já estava abalado e ficar apenas o que não se pode ser abalado. Porque é nesse momento, quando os olhos do Senhor passam por toda a terra, Ele procura aqueles que temem a Ele para se mostrar forte. É nesse momento que sai o que serve e o que não serve, o que teme e o que não teme. O que realmente está lá dentro.
Que tipo de coroa você tem colocado na cabeça? Porque coroa é governo. É quem vai governar você, é o que você bota na tua cabeça, é o que vai governar você. É a palavra que te governa, você é guiado pela palavra, você teme aquilo que você está recebendo de Deus. Você o adora de verdade ou você teme muitas outras coisas? É o que está aí na sua cabeça, é do que você fala, é o que você questiona. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Eram pessoas desesperadas, você vai ver aqui. Essas pessoas eram pessoas desesperadas por libertação. Elas eram. Mas o que você vê? Reclamações constantes. Roubaram a vida delas. Nós vamos ver imoralidade, nós vamos ver idolatria, nós vamos ver reclamações. A reclamação, a murmuração, é um tipo de rebelião. E é ofensivo e desonra a Deus. Esse povo aqui, que fez isso aqui, era um povo desesperado por essa terra, por esse milagre. Eles estavam na terra, era só entrar e tomar posse, porque o Senhor já tinha dito, entra e toma posse, porque eu já entreguei. Mas aí esse povo tirou o olhar da palavra, das uvas, colocou no gigante, deixou aquilo entrar, mas deixou entrar. E quando você deixa um negócio entrar, você começa a falar daquilo. A boca fala do que está cheio, o seu coração, do que você está cheio. Aí você começa a falar. Estou com medo, eu estou temendo. E se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e não sei o quê. E começa um contaminar o outro. Um contaminar o outro. Alguém numa casa tem que se levantar. Porque se ambos, se o casal fala do mesmo assunto, meu Deus, cumplicidade tem limite. Uma coisa é você ser cúmplice na fé para coisas grandiosas, outra coisa é você ser cúmplice na incredulidade, nas reclamações, nas murmurações, e um envenena o outro, um reclama para o outro reclama, e aí um vai envenenando o outro. Alguém tem que ter bom senso numa casa e dizer assim, para, eu não vou ouvir. Se for reclamação, se for ladainha, eu não vou ouvir. Isso vai trazer maldição para a nossa vida. Não, eu não vou ouvir. Não, porque, não. Ah, você não é companheira. Não, é companheiro. Bom, se for para ser companheiro por mal, eu não sou mesmo. Por mal, não sou nunca. Acabou. Vamos ver o que aconteceu com Ananias e Safira, né? Cúmplices para o mal. O que aconteceu? Morreram. Destruição dos dois. Lembra que Davi ia acabar com Nabal? E Abigail se colocou na frente, defendeu, protegeu, e olha que Nabal estava longe de ser um bom marido. Mas ela teve bom senso quando ela viu que não ia morrer só ele, ia morrer todos o sexo masculino. E ela se levantou como uma mulher sábia, inteligente, a Bíblia apresenta ela como uma mulher inteligente, que teve um comportamento que salvou todo mundo. Então, assim, alguém tem que se levantar numa casa
como coluna, como um esteio, com uma fé diferente, e dizer não. Para isso, não. Porque quantas vezes um envenena o outro, um contamina o outro, às vezes a gente não sabe mais dizer que quem contaminou mais quem, porque um vai ficando pior do que o outro, você já não sabe mais quem começou com aquilo mais. É incredulidade, é negativismo, aí o quê? A família vai para o buraco. Aí pergunta, eu não sei porque que tanta coisa está travada. Eu sei. Deus opera através da fé. Então, esse povo aqui, ó, depois, meu Deus, depois que essas pessoas foram tão longe, elas perderam. Muitos, depois de terem ido tão longe, estão perdendo. Estão prestes a terminar, ou pelo menos entrar num tempo assim, ao invés de progresso, decadência. A pessoa subiu tanto, foi tão longe, mas deixou algo entrar. E agora não está mais pensando, não tem mais aquela mentalidade do espírito, mas uma mentalidade vinda de algum rei de Amon por aí, algum amonita. Uma mentalidade que afunda e que lá atrás o Senhor tirou deles a terra. O Senhor tratou com tantos inimigos, com tantos. E aí agora eu começo a pensar igual eles, que foi o que aconteceu com Israel muitas vezes. Agora, depois que eu fui tão longe, eu estou diante daquilo que eu sempre quis. Eu agora me envolvo com a parte negativa e ajo com incredulidade. E dou lugar à incredulidade, e começo a falar, e contaminar outras pessoas, e contaminar minha família, e contaminar outros, e a passar esse relatório negativo, é a fofoca, é a reclamação, a murmuração, aí eu estou com medo, e um passa para o outro, e o outro reclama, e o outro está com medo disso, então eu também estou com medo disso aqui, o outro está com medo daquilo lá, e aquela, sabe, um contaminando o outro, ninguém mais sabe nada, onde isso começou? Está todo mundo pensando de forma incrédula, negativa, como está aqui. E aí onde começam a fazer escolhas erradas, você vai vendo distrações, e a gente vê vários são os motivos que levam uma pessoa à derrota. E tudo começa aqui, ó, com a coroa que ela põe na cabeça dela. A influência que ela sofre. Como ela pensa, ela vai tomando decisões. Quantos que tiraram Deus do lugar que era dele? Outros, após terem plantado tanto, aí de repente param tudo e abandonam a lavoura. Seja o que for, nós somos advertidos o tempo todo a não perdermos aquilo pelo qual tanto nos esforçamos. Já parou para pensar? Quanto tempo eu estou andando com Jesus e me esforçando e lutando? Estou há muitos anos. Eu já fiz muita coisa. Aí eu chego aqui agora, acho que uma coisa é bobagem, brinco, coloco uma coroa de Amon na minha cabeça, dou lugar a uma seta, começo a pensar coisas e começo a fazer como se aquilo fosse passar batido e tudo bem. Me esforcei tanto,
por tanta coisa. Eu orei, eu busquei. Tenho buscado há tantos anos, jejuado, buscado, trabalhado, me esforçado. Como está lá em Judas, vamos batalhar pela fé, batalhado. Combatido o bom combate. Agora, eu começo a ter atitudes que estão me levando a perder aquilo que eu esforcei tanto para atingir. Um nível, um lugar, uma vida. Você vê que esse povo aqui estabeleceu um padrão de reclamação, que é um padrão incrédulo. Você vê que aqueles 10 líderes influenciaram a nação e perderam o chamado de Deus para suas vidas. Perderam o chamado de Deus para suas vidas. Porque focaram o negativo, focaram os gigantes, focaram os problemas, focaram o vírus, focaram a crise. A nação, a comunidade perdeu a sua oportunidade porque deram ouvidos a 10. 10. Aqueles 10 espias passaram, esse relatório negativo foi contaminando todo mundo. A vontade de Deus sempre foi que eles tivessem entrado na terra prometida, mas eles perderam tudo, aquele grupo original. Tudo. Roboão, vamos lembrar que Roboão, o filho de Salomão, por ter ouvido um conselho errado, ele perdeu 10 tribos, ele assumiu o trono, ele era o rei de toda a nação de Israel. Ele pegou a nação, se tornou rei de toda a nação de Israel. Quando ele ouviu um conselho errado, ele foi estúpido, ele foi um insensato. Os conselhos de quem não tinha visão nenhuma, o que ele deixou entrar na cabeça dele, a quem ele deu honra, as vozes que ele deu honra, roubaram dele tanta coisa. 10 tribos. 10 tribos. Ele perdeu. Por quê? Ele deu ouvidos àquilo que não tinha sentido algum. Estava ali na cara. Sabe quando um negócio está na cara? Que aquilo vai afundar com a pessoa? Tem coisa que está na cara. Ninguém precisa dizer que vai afundar, porque aquilo vai afundar. Mas é impressionante, tem gente que fica cega. Ela ignora todas as chamadas, ela ignora todas as palavras, ela ignora, Deus está falando, ou acorda, vem cá. Não tem acordo. Ela não descansa quando ela não faz uma bobagem com a vida dela. Eu vi gente alterar o destino e nunca mais recuperar algumas coisas. Eu vi gente sofrer perdas num momento de bobagem, de estupidez, e nunca mais recuperar. O próprio Davi, ele perdeu 4 filhos. E saiu da própria boca dele. Que esse sujeito que fez isso pague 4 vezes mais. Ali ele lançou uma sentença sobre o sujeito que era ele. E ele era ungido. Nas suas palavras há poder. Ele perdeu 4 filhos. Exatamente como ele liberou. Está escrito lá. Então, a Bíblia diz assim,
A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. A palavra, isso tu está falando, a lei quer dizer a palavra. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro, são mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Por elas o teu servo é advertido. Há grande recompensa em obedecer-lhes. A palavra do Senhor, quando você fica com a direção que Deus está dando a você, a voz de Deus, ela é mais importante, mais preciosa, mais saborosa, mais preciosa que o ouro puro, mais saborosa que o mel, mais doce, porque traz uma paz, traz vida para você. Quando você segue a palavra, você não se mete em encrenca. Não. A forma como você se coloca num lugar pode fazer perder tudo que você conquistou. A forma como você se coloca num tempo da sua vida. A forma. Nós precisamos manter esse padrão aqui, de fazer o que é certo diante da palavra de Deus. Obedecer a palavra de Deus. Mesmo quando parece não funcionar para mim. Porque tem momentos que você está ouvindo e parece que aquilo não funciona para você. Mas é a palavra de Deus, ela funciona. Nós crescemos no Espírito quando nós obedecemos em tempos difíceis. Porque obedecer a Deus quando tudo vai maravilhosamente bem e quando tudo parece perdido e você simplesmente decide crer a despeito de tudo. E você continua aqui, Esses são momentos definidores. E nós temos que lembrar que quando esses momentos definidores de vida, momentos definidores de vida, chegam, a gente não sabe. A gente não sabe. Roboão nunca imaginou que ia perder aquelas 10 tribos, quando ele não aceitou o conselho dos sábios e pegou lá dos meninos que tinham sido criados com ele. Nunca. Talvez naquele momento, talvez não, Davi, naquele momento, após ter colocado a coroa do rei de Amon, e começou a fazer uma escolha errada atrás da outra, claro que ele não pensou nas consequências. Mas você já sabe muito bem que você não vai ter que conviver com a decisão, né? Você vai ter que conviver com as consequências das suas decisões. Ninguém convive com a decisão. Você convive com as consequências daquela decisão. Ele não conviveu com a decisão dele, conviveu com as consequências, dia após dia. Tendo que ver e sentir ali as dores. É igual o povo de Israel, quando não quis entrar na terra, conviveu com as consequências de ficar lá peregrinando mais 38 anos no deserto até morrer todo mundo. Roboão, ter que ver Jeroboão com as 10 tribos e ainda fazendo o maior estrago com aqueles 2 bezerros. E que, de alguma forma, ele também era responsável por aquilo lá, porque tudo começou com uma atitude errada dele.
Corresponsável, sim. Porque ele perdeu aquelas 10 tribos para Jeroboão, exatamente quando ele não ouviu o conselho certo. E como líder, ele tinha que ter ficado com a coisa certa, ou você não sabe que você foi colocado numa posição, isso vai ser cobrado de você. Quanto mais alto você for, mais responsabilidade você tem, mais será cobrado. Isso em tudo. E a gente vê aqui. Quando a gente define um padrão de obediência, jamais vamos perder aquilo que nós trabalhamos tanto, que nós conquistamos. Não tem retrocesso, tem progresso, porque Deus é um Deus recompensador. Ele é um Deus que recompensa os seus. A Bíblia diz aqui, o Senhor chegou para Abraão e disse, eu sou o seu escudo e a sua grande recompensa. Abraão, eu sou o seu escudo, e grande será a sua recompensa. Então, o Senhor é o nosso escudo, e a Bíblia apresenta a fé como escudo. É a nossa proteção. Quando eu continuo crendo no que o Senhor falou, é a proteção para a minha vida. E isso me leva a ter recompensas e recompensa. Uma recompensa completa. Não recompensa parcial ou nenhuma recompensa. Porque tem gente que está vivendo uma coisa mais ou menos e alguns nada. Não saíram do lugar. E você chega perto, decisões, escolhas. Gente que foi tão longe. E quando foi tão longe, quantas vezes eu vi gente falar para mim, eu estou num lugar onde nem nos meus mais remotos sonhos eu imaginei chegar. E aí a pessoa bota a coroa de alguma monita, começa a pensar diferente, consequentemente a fazer diferente. E aí, é isso aqui, ó. Acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos, tenham cuidado para não perder aquilo que nos esforçamos tanto para conseguir. Sejam diligentes a fim de receber a recompensa completa. Tenham cuidado para que vocês não destruam o fruto do nosso trabalho. Depois de ter ido tão longe. A Bíblia diz assim, ó. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Esse é o versículo, vamos falar juntos? Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Nós vamos ver palavras, nós vamos ver, claro, aquelas palavras por conta daqueles pensamentos, aquela mentalidade escrava. Levaram a ações que foram levando eles ao fracasso, motivações e intenções completamente erradas. O Senhor não se agradou, eles viveram as mesmas coisas, tiveram a mesma experiência, as mesmas oportunidades. Porque a palavra vem e ela me dá, é um portal, é uma oportunidade. Tem uma unção. Eu posso. Você pode. Deus não faz acepção de pessoas. Mas cada um usa o que recebe de Deus de um jeito.
E Deus não se agradou da maioria deles. A maioria estava errada. A minoria. Josué e Caleb que brigaram, creram e não perderam. Nós vamos ver Josué à frente do povo, conquistou aquela terra. Vamos ver Caleb, com 85 anos, cheio de vigor, de energia dos 40, ainda subindo a montanha e desapossando o maior dos Enaquins de Hebrom. Derrotando um homem de 85 anos. Nós vamos ver Moisés aos 120, com visão perfeita, subindo um monte para morrer. Com 120, subindo um monte para morrer. Nós vamos ver. Isso tudo tem a ver com a bênção de Abraão sobre eles, a bênção do Senhor. O Senhor não se agradou da maioria deles. E não foi falta. Aqui, ó, li tudo aqui para você. Viveram as mesmas experiências, estiveram debaixo da mesma nuvem, comeram o mesmo alimento, beberam da mesma água, desfrutaram. Mas Deus não se agradou. E por quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que se agrada a Deus? Crendo nele. Fé é escudo. A minha proteção, eu estou segura através da minha fé. Se eu creio, ela é escudo. Venha o que vier. O diabo pode fazer o que ele quiser, falar o que... Não, eu creio na palavra. Eu fico com a palavra. Que foi o que aconteceu. Josué e Caleb ficaram com a palavra, mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Essas coisas ocorreram como que, gente? Para quem? Para nós. Aconteceram como exemplo, ocorreram como exemplos para nós. Quer dizer, gente, isso é para nós também. Se esse povo pereceu e perdeu tudo, e não foi falta de milagre, de glória, de oportunidade, de palavra, de promessa, mas eles não misturaram com a fé. A promessa nunca falhou. Eles falharam com a incredulidade. Está lá o escritor aos Hebreus, diz, a incredulidade, por conta da incredulidade, a maldita incredulidade. A incredulidade é que tem mantido pessoas no chão. Tem roubado a vida de muita gente. Não entra na cabeça, parece. A pessoa quer reclamar. Então, sabe, eu não sei. Você tem que saber, creia. Porque tudo é possível que crê. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que eu vou agradar a Deus se eu não creio nele? Eu não creio nele. Eu creio no corona. Eu creio na crise. Eu creio nessa mídia terrível. Eu creio num monte de coisa e não creio em Deus. Aí não tem conversa mesmo, não. Eu creio nos gigantes. Eu me vejo como gafanhotinho. Eu não creio na palavra. No Deus que fez tanto. Não há o que fazer se você não crê na palavra. Aí você vai dizer assim para mim, bom, bicho, você diz, tudo tem jeito se você crê na palavra. Se você não crê na palavra, não tem o que fazer. Não tem oração, não tem aconselhamento, não tem o que fazer. Jesus não operou muitos milagres em Nazaré por conta da incredulidade. Jesus foi criado lá. E Jesus fez, e aquelas pessoas tiveram toda a oportunidade da vida delas, e foi onde menos milagres aconteceram. Porque elas não
criam, elas não creram. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras. Quem é praticante da iniquidade é como a mesma coisa, o iníquo, aquele que sabe o que é certo e faz errado. Comete pecado de idolatria, o arrogante, aquele que vive à base de autopiedade, como algum deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer, beber, levantou-se para se entregar à farra. Ou seja, só carne. Esse povo só me busca por comida e bebida, só quando tem um problema. É só carne, liderados pela carne, não eram liderados pelo Espírito. É o que eu vou comer, beber, vestir, é farrear, é dar para a carne, dá para a carne. Se você vive para dar para a sua carne, não há o que fazer. Tem a mentalidade da carne e a mentalidade do Espírito. Eu sou liderada pelo Espírito e tenho vitória na minha vida, colho vida eterna, uma vida abençoada. Eu sou liderada pela carne e colho destruição, porque o que eu plantar é o que eu vou colher. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Não devemos pôr o Senhor à prova, quer dizer, tentar Deus, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Que foi o que eles fizeram lá. Falaram mal do milagre. Ali eles tentaram a Deus no limite mesmo. E não se queixem como algum deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então, assim, imoralidade, incredulidade, queixas, fala mal do que Deus já fez, ignorar tudo que Ele já fez, ignorar, passar por cima da palavra que Ele está liberando o tempo todo, é um roubo na vida. Roubo. E a gente tem que tomar cuidado com isso. A Bíblia diz assim, ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra. Quem disse isso foram Josué e Calebe. Onde manam verte com abundância, leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes. Olha a rebelião. A Bíblia fala da rebelião do deserto. A Bíblia fala. Porque, aqui ó, somente não sejam rebeldes contra o Senhor. Não tenham medo do povo da terra. Eu não posso ser rebelde contra o Senhor. Eu não tenho que ter medo de nada. Nada. A gente sabe que julgamento é uma decisão resultante de uma investigação. Jesus vai investigar as nossas vidas. Ele está nos vendo. Como resultado dessa investigação, é que Ele toma decisões, vai tomar decisões. Ele está olhando para mim e para você. As recompensas, as perdas que a gente pode sofrer, tudo tem a ver com o nosso comportamento de fé ou um comportamento incrédulo diante da vida, diante das adversidades, no dia a dia. Qual foi o meu comportamento essa segunda-feira, após, nesse domingo, ontem, domingo, ter recebido uma palavra que foi um estrondo, um presente para nós? Como eu me comportei hoje? Eu trabalhei com que mentalidade? A visão da fé? Eu estou crendo, independente do que estão falando, do que está acontecendo, do que disseram, do que me aconteceu. Não sei, não importa. Eu tenho uma palavra de Deus.
Aí eu pedi uma coisa, aí de repente aquilo não chegou. Mas espera aí, eu já falei isso várias vezes, vou repetir muitas vezes, Deus vai enviar o que eu quero num pacote que eu não quero. Às vezes o que eu quero chega num pacote que eu não quero, aí eu falo, não é bom. Por quê? Porque o pacote não é o pacote que eu queria. Aí eu olho para o pacote e falo, não. E muitas vezes é exatamente o que eu queria, eu estou desprezando. Eu tenho que agradar a Deus. Honrá-lo significa, honrar significa valorização. Eu tenho que valorizar a palavra, valorizar a mensagem, ficar. O contrário, o antônimo de honra é desonra. Quando eu não honro, eu estou desonrando. E quando eu estou desonrando, eu estou tratando aquilo que não é comum como se fosse uma coisa comum, sem importância, sem valor. E aqui está aqui, ó. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. É alimento para a nossa fé, é pão para a nossa fé. A proteção deles se foi. Josué e Caleb disseram isso. Mas o Senhor está conosco, não tenho medo deles. Diga, o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Eu não tenho que ter medo de nada. E eu não vou ter medo de nada. Isso é uma decisão. É uma decisão. Eu não posso falar a língua desse mundo. Eu não posso falar como todo mundo está falando. Eu não posso fazer escolhas com base no que está acontecendo aí. Eu não posso decidir a minha vida como todo mundo está decidindo. Não, meus queridos, nós somos guiados pela palavra, nós somos dirigidos pela palavra. Nós cremos na palavra de Deus. A palavra de Deus nos guia, a palavra de Deus nos dirige, a palavra de Deus é que nos norteia. Nossas escolhas são com base na palavra de Deus, no que diz a palavra. O espírito da fé, um outro espírito tinha Caleb. E é o espírito da fé. O espírito que crê e declara e fala, porque você vê ele o tempo todo, mandando o povo calar, vamos subir, é certo que venceremos, a terra já é nossa, o Senhor não está com eles, é o que está aqui, ó, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos coloca na terra. Mas eu tenho que crer. Mas a fé de ontem, eu não posso só, ontem eu tive fé, agora hoje não. Não, a fé de ontem foi para ontem. Agora, eu tenho que crer hoje. Eu estou recebendo uma palavra hoje. Eu tenho hoje, ontem já foi. Mas eu recebi uma palavra de Deus. E ela tem que estar aqui guardada no meu coração. Eu recebi um alimento que me deu força para fazer as escolhas certas hoje com base na fé. Eu vou tomar decisões com base na minha fé. Então, se eu não creio, se eu estou temendo, claro que eu vou tomar decisões totalmente fora da palavra, mas se eu creio na palavra, todas as minhas decisões vão ser com base na palavra. Então, assim, nós precisamos nos levantar com muita força, entender que um momento é só um momento, tudo aquilo que eu falo o tempo todo, um momento é só um momento, esse é um momento que vai passar, e o que vai ficar? Eu vou poder olhar e me alegrar do meu comportamento de fé, e que num momento tão difícil eu dei passos de fé e saí melhor?
Ou eu vou ter arrependimentos, muitos. Vou olhar para trás e vou ficar com vergonha da minha atitude imatura, minha atitude incrédula, muitas vezes com um comportamento dominado por covardia, por medo, e vou me arrepender e dizer, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu tive a oportunidade lá de reagir, mas a voz de Deus não prevaleceu na minha vida, mas um monte de vozes de pânico, de caos, dominaram a minha vida. Vou olhar para pessoas que continuaram crendo, perseveraram, progresso. E vou olhar para mim e vou reclamar do quê? Sendo que no momento em que eu tive a oportunidade de agir a minha fé, de ficar com a palavra, eu não fiquei. De plantar uma semente de fé, eu plantei a semente do medo, a semente da incredulidade, da covardia, da reclamação, do chororô, dei crédito a tudo, mas ignorei a palavra de Deus, tirei Deus do lugar dele, parei de priorizar, me acostumei àquele mundinho, àquela rotina, que não era mais a mesma de Deus em primeiro lugar. Eu tenho que pensar, porque daqui a pouquinho nós estamos no final do ano. Como é que eu vou chegar no final desse ano? Eu sei como eu vou chegar. Eu sei. Eu sei o que eu tenho plantado. E eu conheço a palavra. Eu sei muito bem, quando nessa pandemia, as pressões que eu sofri, de tudo quanto é lado, e o quanto eu lutei com a força da minha vida, para continuar pregando, insistindo, em pé, resistindo. E todos os dias, para continuar cuidando, suprindo, alimentando com a palavra, alimentando literalmente pessoas sem condição nenhuma, socorrendo de cá e de lá, em pé, guerreando e compromissos e mil coisas, e pressão de cá e de lá, para o Senhor Jesus. Então, assim, eu não me intimidei, eu não temi, e isso fez toda a diferença, que o meu pessoal continuou crendo, orando por gente que pegou corona, indo para lá e para cá, foram para lá, socorreram aqui, e alimentamos mais pessoas nesse período. Tantas pessoas, fora, dentro, muita gente. Então, só tem que agradecer a Deus, porque o problema nos fez fazer mais, lutar mais. Nós manifestamos a nossa fé com muito mais força. Muito mais força. Esse problema não nos derrotou, não nos abateu, não nos desanimou, não nos levou a esmurecer, não nos levou a baixar a cabeça, não nos curvamos. Jamais. Por quê? Porque é na crise que sai quem você realmente é em Deus, que tipo de fé você tem, para onde você está olhando, no que você acredita. Eu não tenho nenhum arrependimento. Nenhum. Não me acovardei e não vou me acovardar. Essa é a minha fé, esse é o meu mundo, esse é o meu chamado, é para isso que eu vivo. Exatamente. 17 mil pessoas alimentadas e 21 toneladas de alimentos distribuídos. É isso aí. Isso só
só tem sido possível por causa do Senhor Jesus. Porque nós temos crido e não nos curvamos. E fomos mais ajudados, e só tem crescido. Em nome de Jesus. Então, assim, isso não tem preço. 8 cultos por dia nós fizemos. E continuamos. Não paramos. Temos, acho que, 6 cultos por dia. Não paramos. Transmitimos, as portas abertas. E alimentando. Quem vem pedir ajuda, a gente leva ajuda. É aí que sai a fé. Não uma mentalidade egoísta, medrosa, tímida, que se cala, que se deixa calar, que se curva. Não. Esse povo perdeu a terra, o portal que estava aberto. Eles não entraram na hora em que o Senhor abriu. Lutaram tanto, desejaram tanto, oraram tanto, clamaram tanto, creram enquanto eram escravos. Aí quando saíram, jogaram tudo fora, perderam tudo. Porque focaram gigantes. Porque só sabiam reclamar, ao invés de terem usado o escudo da fé. Cederam para tudo que estavam pensando, sentindo, e foram agindo com base nos sentimentos, nas emoções. Estou chateado, estou aí, estou aqui, aquela coisa. Mas o justo viverá da fé. E não pode recuar. Se você pensa incredulidade, pensa negativo, dá lugar às suas emoções, o diabo vai arrebentar com você. Porque todo mundo é tentado, setas demoníacas chegam, sentimentos surgem. Agora, ou eu vivo por fé, ou vou viver pelos meus sentimentos. Porque o diabo vai parar. E ele vai tentar me controlar através dos meus sentimentos. E para isso ele vai lançar setas de pensamentos. Ele vai lançar setas para eu botar alguma coroa de algum rei ímpio, uma mentalidade ímpia, para eu pensar igual ímpio e começar a fazer escolhas como eles. Acautelai-vos para não perderem essas coisas pelas quais trabalhamos. Vamos nos colocar de pé. Coloque a mão no seu coração. Se o Senhor se agradar de nós, e sem fé é impossível agradar a Deus. Somente não sejam rebeldes e não tenham medo do povo da terra. Porque nós os devoraremos como pão. Problemas são alimento para a nossa fé, pão para a nossa fé. A proteção deles se foi. Mas o Senhor está conosco. Não tenha medo deles. Eu não tenho que ter medo de nada. Nada. Absolutamente nada. Feche seus olhos. O que você entendeu dessa palavra? O que o Espírito Santo está falando com você? Eu amo quando o Senhor diz aqui, mas como meu servo Caleb tem outro espírito, me segue, segue com integridade. Ele é inteiro. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Quantas vezes nós já falamos aqui dos problemas, do tamanho dos gigantes, de problemas que
são gigantescos. Você vê que os descendentes de Abraão, que receberam a promessa, temeram mais os gigantes do que confiaram no Senhor. Não pode isso. Eu tenho que lembrar que Deus é maior do que toda essa crise, esses problemas, esses gigantes, do que qualquer coisa. Eu tenho que ter o espírito de Caleb, subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Eu tenho sonhos, alimento o meu sonho, creio na promessa, olho para as uvas, ignoro os gigantes, porque se Deus me mandou entrar e tomar posse, é porque Ele me deu graça para poder enfrentar e vencer. Eu tenho o espírito da fé, e eu vou manter o espírito da fé na minha vida. Eu vou crer no que diz a palavra. Muitas pessoas enxergam mais os problemas, mais os gigantes do que olham para Deus. E uma decisão tem que ser tomada. Não dá para viver mais ou menos. Ou andamos por fé ou andamos por vista. Ou cremos ou não cremos. Ou você olha para as uvas ou você olha para os gigantes. Ou você ora ou você reclama. Não tem meio termo, não dá, não funciona. Ou você vai, ou o quê? Você vai perecer, ficar aí no meio do caminho? Você não vai a lugar nenhum. Tira o olhar dos obstáculos, dos gigantes, tira o olhar. Tira a coroa do amonita da sua cabeça. Não saia fazendo escolhas, tomando decisões com base numa mentalidade ímpia. Quer dizer, o que os ímpios estão fazendo, para onde eles estão indo, eu estou indo também. Eu creio na palavra, eu fico com a palavra. Quando aqui em Números 13, 31, o povo fala assim, não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Isso dói em mim. Quando eu vejo alguém dizendo, eu não posso isso, eu não posso aquilo, isso é mais forte do que eu. Para com isso. Deus é mais forte que tudo. Deus é maior que tudo. Você pode enfrentar qualquer coisa, enfrentar e vencer, enfrentar e superar, enfrentar e avançar, e sair vitorioso. Nós podemos tudo. Não podemos atacar, você pode. Perderam tudo. Absolutamente tudo. Em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se levantar agora, com toda a força. E pegar o escudo da fé. O espírito de Caleb. Caleb tinha um outro espírito, o espírito da fé. Por isso que ele não perdeu a bênção, porque ele creu, trabalhou, perseverou até o fim, possuiu, desfrutou do cumprimento da promessa, viveu a glória de Deus. O Senhor tem procurado os fiéis, os segredos escondidos dos corações. Preste atenção, a Bíblia diz que uma árvore pode ser cortada, mas é o cheiro das águas. Ela vai brotar.
Preste muita atenção, às vezes eu já vi situações que humanamente elas estavam perdidas, mas ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Aquele vale de ossos secos reviveu, quando aquele homem falou com eles, falou: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Problema, ouça a palavra do Senhor. Montanha, ouça a palavra do Senhor. É assim que você age. E hoje pode parecer que o negócio está perdido, mas é o cheiro das águas. Vai brotar, vai florescer. Para Deus não tem impossível, minha gente. Pode até ser impossível para mim e para você, mas para Ele não é não. E Ele chega transformando as coisas. Então trate de se levantar no nome de Jesus. E não vá ceder para um pensamento errado e daqui a pouco perder aquilo que você trabalhou tanto, que quando você foi tão longe para terminar mal e perder aquilo que trabalhou tanto para tocar, para conquistar, o lugar que você lutou tanto. É a fé que muda o rumo da vida da gente. Pega o escudo da fé. É pela fé. Pegue o escudo da fé, que é a nossa proteção. Creia na palavra. Pegue a palavra. Pensamentos de fé, comportamento de fé, passos de fé. Reaja com a fé agora. E creia que você não tem que temer nada, mas apenas agradar o Senhor. E sem fé é impossível agradá-lo. Como pôde me amar assim? Nós nunca vamos agradar a Deus se não crermos nele. Nós o agradamos com a fé, crendo, independente de qualquer coisa. Na cruz, imenso amor que me alcançou. Aleluia. Tinha tudo para dar errado, me livrou das dores do passado, mesmo vendo os meus defeitos, decidiu me amar. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que muito sonhei. Além do que sonhei. Creia! Amor tão grande, tão grande, um Deus tão grande, um Deus tão grande, fiel pra cumprir o que um dia começou em mim. Começou em mim. Ele começou uma boa obra. Continue crendo, continue esperando, continue perseverando. Pega o escudo da fé, que é a nossa proteção. Agrade-o com a sua fé. Levante-se com a fé. Tenha pensamentos de fé. Agrade com a palavra dele. Levante-se com a fé. Não viva cheio de arrependimento. Plante a boa semente da fé. E nós vamos colher milagres. Deus tão grande, com amor. Espere em Deus. Confie em Deus. Tome a decisão que você vai esperar em Deus. Vai esperar por Deus. Vai confiar em Deus. Tão grande de um Deus
coisa tem tudo para dar errado, mas com Deus não dá. Tem tudo para terminar mal, mas com Deus não termina. Um Deus tão grande, com amor tão grande, me faz alcançar muito além do que sonhei. Amor. Seja cheio do Espírito Santo. Seja guiado pelo Espírito. Seja dominado pelo Espírito da fé. Seja controlado pelo Espírito da fé. Ande por fé. Tenha pensamentos de fé. Tome posse de tudo que Ele prometeu. Se levante e decida que você vai andar por fé. E você vai terminar muito melhor. Daqui a pouco isso vai passar. Isso vai passar. E você vai ver, vai sair a diferença. O que serve e o que não serve. Eu sei o que eu estou dizendo. Eu não tenho nenhum medo, eu não tenho nenhum problema, mas nada me impede de falar com tanta ousadia, porque eu tenho uma certeza aqui dentro de mim. Isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. E sai sempre melhor. E triunfa. Sai sempre melhor. E triunfa. Sempre triunfa. Termina melhor. E sai a diferença. Essa crise, essa situação chegou para sair o que serve, o que não serve, o que teme, o que não teme. Para ser removido o que já estava abalado, e só vai ficar o que não se pode abalar. Vai ficar quem é de verdade, quem crê de verdade. Quem realmente é guiado pelo Espírito da fé. Que está protegido com o escudo da fé. O Espírito Santo está te chamando agora a se levantar. E a crer por suas vitórias, por seus sonhos, a possuí-los, declará-los, profetizar, segurar firme. Segura o que Deus tem te prometido, porque Ele tem algo novo para você. Ele tem algo novo para mim. Ele tem um tempo novo para nós. Eu me abro para receber. E é isso que cada um tem que fazer. Eu me abro para. Eu tenho que me levantar e dizer: eu creio em dias melhores. Eu creio na promessa. Eu creio num tempo novo. Eu creio. Eu não temo. Eu creio. Eu não temo. Eu creio. Eu me abro para receber. Eu tenho que me levantar e dizer: eu não temo. Mas creio na palavra do meu Deus. Algo novo Ele tem para mim. Ele tem um novo tempo. Dias melhores vão chegar. Dias de glória. O melhorado da nossa vida. Que nós vamos fazer proezas. Proezas. Aliás, nós estamos fazendo proezas. Nesse tempo de crise, nunca alimentamos tantas pessoas, nunca ajudamos tantas pessoas, nunca recebi tanto testemunho de casa própria em um único mês. Temos batizado mais vidas estão vivendo a glória e a glória de Deus. Pessoas estão testemunhando que estão vendendo como nunca, que estão vivendo o que nunca viveram. Sim, estamos vivendo coisas e muito mais coisas nós vamos viver. Aleluia. Algo novo Deus tem. Nunca pregamos tanto. Nunca atingimos tantas pessoas. Nunca ajudamos tanto. Nós fizemos mais agora do que nunca, para a glória do Senhor.
tempo tão difícil, que tem vivido coisas que nunca tinham vivido. Pessoas que dizem para mim: bispa, eu estou vivendo o que eu nunca vivi na minha vida. Quantos testemunhos que já foram dados, foram postados, de gente que está dizendo: esse é o melhor ano da minha vida. Eu ouvi gente dizer: tudo que eu planejei, que eu projetei, já aconteceu. Eu vou projetar outras coisas. Nós estamos fazendo proezas. O Deus Todo-Poderoso não é limitado, não está travado. Ele não para de trabalhar por aquele que crê. Se você crê, se você crê no Senhor, mais do que em pandemia, em crise, você faz proezas. Você faz proezas. Onde o seu olhar está? Para onde você está olhando? Em quem você tem crido? Vamos nos levantar. É tempo de viver proezas, de fazer proezas. Aleluia. Aleluia. O diabo quer cegar as pessoas. Quantas vezes eu tenho que parar e dizer assim: para, deixa eu lhe mostrar quantas proezas você está fazendo. Quantas proezas você já está vivendo. Pare aí, veja. Enquanto o mundo geme, olha uma nuvem de glória sobre você, te protegendo, te defendendo, te livrando, te guardando, te ajudando a caminhar, te levando a viver a diferença. Olha a paz, olha a alegria, olha a segurança, olha a certeza de dias melhores, olha o cuidado, olha a proteção de Deus, olha o suprimento, olha o Deus provedor. Ele está provendo, e Ele vai continuar provendo. O que começou a boa obra vai continuar fazendo. Sim, eu tenho certeza, nenhuma sombrazinha de dúvida, que nós temos vivido proezas e vamos viver muito mais, porque o melhor está chegando, muito mais nós vamos viver, e vamos fechar esse ano olhando para trás e dizendo: nada pode nos deter. Nós ficamos melhor e melhor e melhor, muito melhor. Essa crise só nos melhorou, só nos levantou e nos alavancou. Nós fomos mais abençoados. Num período onde todo mundo gemia, se escondia e fugia, nós botamos a cara. Nós não nos escondemos nem fugimos. Esse é o povo de Deus. Quando todo mundo se esconde e teme, o povo de Deus avança, bota a cara, enfrenta. E não fala a mesma língua, porque não tem a mesma coroa na cabeça, não. Porque não botou coroa de Amon na cabeça. Nós temos a coroa do Santo dos Santos, a unção do Todo-Poderoso. Ah, meu Deus, eu vou falando do Senhor, eu te amo tanto. Eu quero te agradecer de todo o meu coração, que essa palavra tenha entrado e tomado conta de cada vida, e que essa pessoa esteja se levantando numa força, numa certeza, que ela consiga enxergar as proezas e olhar e sorrir para o futuro, crendo que ela vai viver muito mais, e que dias gloriosos estão aí à nossa disposição. Vai tocando, fala, levanta, renova, e que saia por aquela porta agora um povo renovado, um povo cheio do teu Espírito, liderado pelo Espírito, dominado pelo Espírito da fé, olhando, meu Deus, com o olhar da fé, sorrindo, enxergando com os olhos da fé dias de mais glória ainda, dias gloriosos. Abençoa, renova, levanta, vai fazendo uma grande obra, confia muito mais
muito mais, faz muito mais na vida de cada um. E que ela saia daqui para saltar, meu Pai, saltar muralhas, com ideias novas, projetos novos, dando passos ousados de fé, sem temer, porque o Senhor é com ela. Ela está aí com o escudo da fé, protegendo a vida dela. Muito obrigada. Continue falando, tocando. Senhor, toca, mas vai tocando, revelando. E que ela, cheia do Teu Espírito Santo, possa ir muito além. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo que tem feito e vai fazer. Obrigada, eu creio, Senhor. Eu estou saltando e saio daqui para ir além. Estou dando passos mais ousados. Eu creio, Senhor, de todo o meu coração. Eu creio. A despeito de tudo, independentemente de tudo, eu creio, porque Tu és grande e forte. Nós temos uma palavra que nos garante vitória, e eu fico com a Tua palavra, ela é lei para nós. Obrigada, Deus. Amém, amém, amém.